Hoje foi um dia agitado na Argentina. O novo presidente do país aposta em um choque de cultura para tentar retomar o crescimento. O presidente da Argentina, Javier Milei, ordena a desregulação da economia por meio de um decreto que modifica ou revoga mais de 300 normas, incluindo as leis de aluguel, abastecimento e o regime trabalhista. Estas reformas, das quais mencionei, apenas 30 das mais de 300 incluídas, são algumas das mais contempladas no decreto, afirmou Milei em um pronunciamento transmitido por rádio e TV. Segundo ele, o objetivo é iniciar o caminho de reconstrução do país, devolver a liberdade e autonomia aos indivíduos e começar a desmontar a enorme quantidade de regulações que tem impedido e prejudicado o crescimento econômico. As revogações incluem a regulação que impede a privatização de empresas estatais, como a petrolífera YPF, ou a companhia aérea Aerolíneas Argentinas. Também será alterado o sistema de atendimento em medicina privada. Está prevista ainda a modificação da lei de sociedades para permitir que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas e a desregulação dos serviços de internet via satélite. Para ser efetivo, o decreto deve ser publicado no Boletim Oficial, equivalente ao Diário Oficial da União aqui no Brasil. Em seguida, será levado ao Congresso para análise em uma comissão bicameral. O decreto será invalidado apenas se for rejeitado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. E sobre essas medidas do governo de Javier Milei, a gente conversa agora com o professor doutor Alexandre Pires, de Economia e Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Bom, professor, em linhas gerais, muito se discute na própria Argentina se ele poderia estar fazendo isso via decreto, mas eu queria perguntar, claro, professor, sobre o lado econômico. Alguns especialistas dizem que essas medidas podem gerar impactos importantes, não só no mercado de trabalho, mas também nos preços do país, já que a Argentina sofre com uma inflação totalmente desregulada. De que forma essas primeiras medidas podem ter um efeito positivo na economia argentina, professor? É um restabelecimento do mecanismo de preço, ou seja, o preço passa a ser determinado pela oferta e pela demanda, ou seja, a perspectiva ali do Javier Milei é fazer com que um sistema de preços livres aumente a oferta de bens e serviços e dessa maneira a inflação comece a ceder, digamos ali, no médio prazo, ou seja, nenhum efeito de curto, mas no médio prazo as empresas voltem a investir, investindo elas aumentem a oferta e esse aumento da oferta gere mais produtos e mais serviços no mercado, logo levando a uma redução ou uma pressão deflacionária pelo lado da oferta. Então isso é interessante, é uma medida de choque, foi indicado que esse seria o tipo de atuação do governo, ou seja, eles não iam adotar o gradualismo, mas sim medidas de choque, ou seja, tentar fazer todos os pacotes o mais rapidamente possível, aproveitando esse momento em que o governo está naquela situação de lua de mel com o Congresso, que o Congresso acaba por sentir a pressão popular, ou seja, tem lá 55% dos argentinos a favor do governo, então isso faz com que o governo tente ir nesse caminho, evitando aquilo que aconteceu com o Maurício Macri, né, que adotou um gradualismo e foi atropelado pelo Congresso. Sim, o professor, tem um ponto importante da regulamentação dos aluguéis. Isso pode mexer com o mercado de que maneira? O que vinha acontecendo, o que passa a acontecer a partir de agora? Havia ali uma atuação muito forte por parte dos inquilinos e havia um certo tabelamento, digamos assim, dos aluguéis, ou seja, a possibilidade de você mudar os preços era muito mais limitada. Agora passa a valer a lei de contratos livres, ou seja, as pessoas fazem os acordos, estabelecem preços, prazos, condições de reajuste e a justiça tem que respeitar isso sem atuar ali tentando tabelar esses preços. Então agora vai ter obviamente uma pressão, porque existe uma associação de inquilinos muito forte, atuante, que vai se contrapor a isso, mas, na verdade, quase todas as medidas, se nós olharmos bem, é o restabelecimento dos contratos, ou seja, os contratos passam a ser novamente privados, né? Ou seja, entre particulares, e os preços, os ajustes e os arranjos são estabelecidos pelas partes, e não pelo juiz, não pela lei, não pela justiça.
O professor, em relação às empresas públicas, esse processo de privatização das empresas públicas, o presidente já tinha falado muito sobre isso na campanha eleitoral. Agora, a senhora acha que isso deveria ser ratificado pelo parlamento ou ele pode tomar decisões de uma certa maneira sem a consulta ao Congresso Nacional? E se isso dá algum retorno econômico e o Estado fica menos inchado? Olha, esse decreto, né, que é o decreto de necessidade e urgência, parece muito com a nossa medida provisória. Sim. Né? Ou seja, então é possível ele lançar isso e depois o Congresso vai analisar, né, ou seja, nas próximas semanas. O processo lá, inclusive, é mais sério que o nosso, é mais rápido para dar uma resposta. Mas ele fazendo isso, ele está alterando inicialmente a organização administrativa e patrimonial, ou seja, a organização jurídica dessas empresas estatais, e elas passam agora a ser organizadas como sociedades anônimas, por cotas. Nessas cotas são todas do Estado, ou seja, eu crio lá não sei quantas cotas e o proprietário dessas cotas é o Estado argentino. O processo de privatização passaria por uma autorização do Congresso. Aí é uma outra etapa em que essas cotas dessa sociedade anônima seriam alienadas, vendidas para o público ou vendidas para um consórcio ou para empresas privadas. Mas a reorganização nesse formato é uma estratégia que já foi usada no Brasil, e ele está adotando essa, ou seja, realmente é uma privatização puro sangue, ou seja, ele vai alienar o patrimônio, ele não vai fazer uma concessão, como acontece muitas vezes no que nós chamamos de privatização no Brasil. Realmente ele vai alienar esse patrimônio e vai tirar da Argentina, do Estado argentino. Isso pode levar também a um efeito de aumento da oferta, mas também pode levar a uma desorganização do setor. Isso já aconteceu no Brasil. Tem que ver os detalhes do processo de privatização e não esse momento agora que só é a alteração da forma jurídica que essas empresas operam hoje. E, professor, ainda em relação à Argentina, olhando alguns jornais do país, como é o Clarín, que é um dos mais tradicionais, além do La Nación, eles usam muito a palavra desregular a economia. Esse é um termo que existe mesmo no dicionário econômico ou é algo que está sendo adaptado? Existe, né? São processos de desregulamentação em que você tira muitas leis que estabelecem ali o funcionamento de alguns setores econômicos. Alguns setores são estatizados, ou seja, o Estado que fornece e controla, e outros setores são regulados. Existe a oferta privada, né, mas o Estado regula com mão pesada. O Estado argentino faz praticamente as duas coisas. Tem setores altamente estatizados, tem setores altamente regulados, e tem um terceiro componente preocupante, que são setores altamente tabelados, ou seja, os preços são determinados pelo Estado. Então, a economia argentina, ela está num emaranhado de regras em que, no final, os preços não são preços de mercado, né? São preços que, no final, acabam sendo determinados ali pelo Estado.